E é isso aí, e eu já estou aqui com o nosso doutor para o nosso divã. Nosso divã. Cuidando do seu bem-estar. Bom dia, doutor Levi, como tá? Bom dia, Giovana, bom dia, ouvintes. Atrasei um pouquinho hoje, mas aqui estou, né? Correria da vida faz parte, né? Importante é estar com a gente, isso que é o que mais importa. Isso. E chegar bem, né? Chegar são e salvo. Isso, não dá pra fazer correria não, porque senão, né, pega sinal vermelho, atrasa, né? Ai, Deus me livre, não dá pra fazer loucuras no trânsito. Estamos aqui. E, doutor Levi, a gente tá... falando, né, abordando esse tema suicídio no mês de setembro, justamente porque é um mês de conscientização da saúde mental e emocional, né? E tá bombando lá o consultório, as pessoas têm procurado, como é que tá o feedback disso? O suicida é aquela mesma situação do narcisista, digamos assim, a dificuldade de pedir ajuda, né? Eles dão, claro, no narcisista não vai pedir ajuda, mas o suicida, ele vai te dar sinais. Né? Então vai ser sempre um parente, alguém que vai relatar alguma coisa, pedir ajuda, minha filha está com isso, meu marido está com isso, né? Uhum. Mas o mais interessante, Giovana, é que aumentou 57% dos casos de suicídio agora por causa do Covid. Nossa, bastante. Principalmente entre 18 e 24 anos. Uhum. Tá? Então, só nos Estados Unidos esse ano foram 46 mil pessoas que tiraram a sua vida. Que triste estatística. Muito triste, né? Estados como Montana, Wyoming é o primeiro, Alasca o segundo aqui nos Estados Unidos, Montana, né? O primeiro do mundo está vendo a Guiana, Giovanni. Sério? Ouvintes. Isso. E aqui, mas por que são esses estados? O que eles têm de diferente? Né? Principalmente, enfim, né? Descobriram o alcoolismo, né? Cidades rurais afastadas e o excesso de álcool, né? De entorpecentes. Né? E a segunda, né, claro, atrelado às causas emocionais. Eu tenho dados aqui também bem importantes, esses dados que o Dr. Levi trouxe. Da onde que vem o Setembro Amarelo, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, ele organizou esse Setembro Amarelo, que setembro são ações mais fortes, mas ele dura o ano inteiro. Isso. E acabou se espalhando, né, para o mundo todo, enfim. E o lema é: a vida é a melhor escolha. E claro, o suicídio ela é uma triste realidade que atinge o mundo, como o doutor trouxe, atinge jovens, né, 18 a 24, é muito jovem. Então, e causa, claro, um impacto grande aí na sociedade. E olha só, doutor Levi, de acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, em 2019, foram registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. Sem contar os episódios subnotificados, né? Isso. Então, estima-se pela experiência dos especialistas que mais de 1 milhão de casos no mundo inteiro de suicídio só no ano de 2019. No Brasil, neste mesmo ano, eu tenho aqui, registros se aproximam aí de 14 mil, né, casos por ano, é uma média. Ou seja, 38 pessoas cometem suicídio por dia no Brasil. É uma triste realidade, né? É triste, porque, enfim, é um desespero. Na verdade, é bom entender, né, que a grande faixa etária são adolescentes, jovens, adultos e os seniors, né, os idosos que cometem essas grandes duas faixas etárias são as de maior risco. O setembro é um mês também que começa a baixar o sol, a gente diminui a luz solar, né, a luz do dia. Sim. Então vem lá, que nem chega, nós vamos chegar daqui a pouquinho, 4h30 já tá noite aqui para nós. Verdade. Tá? Então entra um dos casos que é uma depressão que chama SAD, que é uma depressão que ela é do season, da estação. Tá? Então baixa a luz, baixa a vitamina D, então dá uma pequena depressãozinha, a pessoa diminui. Então já ajuda, já é um causador, né? A pessoa já fica triste, meio amuado quando fica sem sol, né? O dia nublado, que fica mais frio e ela tem que sair de casa. Realmente isso impulsiona, isso, né? Já dá tendência para dormir, a melanina já vem mais cedo, enfim, tudo vai. E aí, sim, vai atrelando as causas emocionais, situação financeira, profissão, opressão, né? A pressão do dia, a pressão do que acontece, né? Principalmente países desenvolvidos como nós, que é aquela pressão, nossa, mas não é para estar tudo bem, todo mundo com comida e bem, mas dá aquela pressão ainda social. Claro, entre os adolescentes, a crise de existência muito grande, crise de identidade muito grande, não sabe quem são, para onde que vão, de onde que vieram, né?
atrelado junto a um movimento cerebral que é a fantasia versus realidade. O adolescente, o jovem adulto, às vezes tem a dificuldade, né, por vários motivos, de fazer essa transição fantasia, né, o que é sonho, o que é unreal, né, que não é real, para a realidade. E quando se choca com a socialização, que é a fase, né, jovem adulta, com a realidade, a sua realidade, eu não sou mais rico, eu não sou mais popular, eu não sou isso, eu não tenho aquilo, meu pai é assim, minha mãe, enfim, todas essas confusões, então dá uma grande predisposição, Giovana e ouvintes, para o jovem, por isso tem que ter atento, né? O jovem parou de comer, parou de ir à escola, parou de se cuidar, fazer a higiene. Claro, a baguncinha do quarto, né, já é um pouquinho normal para adolescente, mas tem que vigiar mudanças drásticas, você vai ver, de comportamentos, né? Então tem que estar cuidando eles. Os pais têm um papel fundamental, não só os pais, os avós, às vezes, né, que estão com as crianças, os adolescentes. Os pais, avós, né, que a gente Eu tenho participação do Gustavo do Tennessee. Ele até te agradeço muito, Gustavo, e somos muito solidários a ti. O Gustavo, ele perdeu a mãe dele, né? Lembra que a gente já tinha te comentado, né? E ele mandou uma mensagem aqui, ó: doutor, eu não tenho esse pensamento de depressão, mas por ter perdido a minha mãe, assim, no suicídio, eu sinto uma vontade de chorar ao falar do tema. Desculpe, mas homem chora também, viu? Claro. Chora sim. Isso é grieving process, é o processo de luto, né? O processo de luto ele vai estar sempre presente, somente que tem uma carga emocional muito grande. A mãe, né? É um ser, é uma pessoa que, enfim, tem uma carga emocional muito grande, a perda dos pais, né? Quando a gente perde, então, enfim, já é uma outra, daí já estamos falando de outra coisa que atrela junto, não é só a carga emocional, o carinho, né? De ligar e ter aquela atenção, mãe, aconteceu isso, mãe, aconteceu aquilo. Você perde essa referência, né? Perde a referência dos pais, agora eu sou o pai, né? Agora não tem mais ninguém de mim, não sei se o papai dele está vivo, mas, enfim, são outra fase que nós, além de ele estar grieving, no luto pela mãe, ainda tem essa outra fase, agora eu sou pai, não tem mais ninguém depois de mim, né? As perdas da vida que vem, né? Eu não sei, Gustavo, teu pai está vivo ainda? Se me permite perguntar, né? Fica à vontade de compartilhar a informação com a gente. Mas aí, assim, nesse caso, né, o Gustavo, a mãe dele era super jovem, ele já comentou isso conosco, 34 anos, eu acho. Isso, o caso era depressão, se não me engano. Isso. E assim, eu acho que eles eram crianças, adolescentes, né? Então tem esse choque, né? Que a mãe ou o pai, né? Não vai estar ali para terminar de te criar. Claro, e também tem que segurar a onda do pai, de quem ficou, né? Do cônjuge que ficou, né? Que também sofre um baque muito grande, porque essa pessoa não tem que cuidar dos crianças que ficaram, mas também gostaria de viver aquele luto, né? Também está sofrendo pela perda da pessoa, né? E existe várias complicações dentro daquele núcleo, né? Isso. Eu tenho um caso, por exemplo, na família, né? Que o papai foi e aí a mãe não consegue grieve, né? Se é mais novo... superar isso. É porque, imagina, você tem que processar o teu luto e ainda você tem que cuidar das crianças, agora tem que pensar no financeiro, como é que você vai se sustentar. Não só se sustentar, mas sustentar os filhos, aluguel, casa. Então, às vezes, a pessoa, ela passa, se ela não cuidar da Giovana e ouvintes, a pessoa passa anos sem conseguir processar o grieve, sem processar o luto. Às vezes está sempre chorando, aí vai aquela situação meio que crônica ou hemorrágica, emocionalmente falando assim. Entende? A pessoa nunca consegue, porque não deu-se o tempo para ela, não teve aquele cushionzinho, né? Aquele tempo para a pessoa realmente relaxar, chorar e, enfim, botar para fora, ter um amparo, né? Porque imagina, o desamparo e a angústia vêm ao mesmo tempo. Entende? Então não é só a perda, já tem também todo um cuidado que a pessoa tem que ter, né? E um caso importante, Giovana, a parte às vezes não é tão emocional, mas a parte química. A depressão ela é algo químico, então às vezes, inclusive eu tenho pacientes que se perderam, Giovana, por causa de misturas de remédios. Estavam tomando tanto remédio que eles são quase que alucinógenos, imagina, né? São todos psicofármacêuticos, então eles mexem com todo o sistema, né? Da pessoa. E desequilibrou quimicamente, né? Sim, é o caso do álcool, por exemplo, que nós temos que um grande fator dos suicídios é o álcool, é o uso do álcool. O que o álcool vai te levar? Vai te levar a uma inconsciência, um amortecimento. Se eu morrer ou não morrer, it's ok. Enfim, né? Então, é tanto o uso que a vida não vale mais nada para mim, mas diferente um pouquinho do remédio, que a pessoa perde toda uma sensibilidade. Mas por que esse
se matou, porque estava tomando remédio, era depressivo, mas ela perde toda uma sensibilidade. Então não é que é mais fácil, eu não quero dizer isso correto, mas a habilidade ou a tendência a você tirar a sua vida a partir de medicações, às vezes, né, ou mistura delas junto com álcool, é muito mais forte, Giovana. Que é onde estão os grandes riscos, né? Que a gente falei, a Guiana é o país que mais tem suicídio no mundo. Ah, é? Seguido pela Coreia do Sul, pelo Japão, mas a Guiana, uso de álcool. Né? E Coreia e Japão deve ser pela pressão da perfeição, pressão né? social. Pressão social de Pressão você social sempre de perfeccionismo, ser perfeito, não errar nunca, né? Isso aí também deve meter uma pressão na mente da pessoa que não é fácil, né? Eu vou chamar aqui a réplica do Gustavo. Ele disse assim, sim, o pai dele tá vivo, né? Sou grato e tal. Mas não é a mesma coisa. Ele diz que vê... Claro, ele é grato pelo pai, o pai cuidou deles e tal. Mas não é a mesma coisa. Ele vê roupas de senhoras nas lojas, na vitrine, coisa assim, e sente muitas saudades. Eu queria tanto abraçar o Gustavo agora. Um abraço Gustavo, nele. Bem tudo vai dar ti. bem. Isso, mas tem que chorar mesmo. Lembrou da mamãe? Olha, mamãe. Mas aí tem que trazer um conselho, né? Que a gente trabalha em clínica, é trazer as boas memórias. Não as ruins, né? Sim, a saudade. Nossa, mamãe, se você estivesse aqui, eu ia te apertar, eu ia fazer isso, né? Lembrar dos bons momentos, porque ela tem que ir, né? Quando você perde alguém, ela não está mais presente, né? Então o que você faz? Você vai botar ela num lugar bom do coração, lá nas memórias boas, vão lembrar as coisas boas dela, né? Então quando dá esses gatilhos de ver um vestido, de ver uma coisa que lembra a pessoa, uau, se mamãe tivesse aqui, se papai tivesse aqui, vai ser tão mamãe, legal. Coisa te assim, amo, né? Que saudade de você. Por que eu tô falando isso? Porque tem que ser esse pensamento, e até pode se estiver sozinho ou quiser falar com alguém, é bom fazer essa fala pra você botar lá pra fora e não retraí-la, internalizá-la, mas botar pra fora. Mãe, se você estivesse aqui, ia ser tão legal. Mãe, como você era legal, como amo você, coisas assim, né? Vamos fazer um intervalinho, doutor Levi, que daqui a pouco a gente volta, que tá bombando aqui o nosso WhatsApp. E é isso, 11h40. Nosso divã. Cuidando do seu bem-estar. Então, gente, o nosso WhatsApp aqui tá bombando. O Ivan falou aqui, Ivan Santana, obrigada, tá? Ivan falou assim, nossa, Giovana e Dr. Levi, desculpa, gente, não tem como não se emocionar com o amigo Gustavo. Estou aqui parecendo uma manteiga derretida. Gustavo, olha, Ivan mandando uma força pra ti. Assim como a gente aqui também, tá? E aí o Gustavo disse o seguinte, ele faz isso, né? Ele pensa na mãe com positividade, com saudade, tenta manter ali aquela saudade boa, né? Como você, se você tivesse aqui, mãe, e tal. E ele fala, eu faço isso, viu, doutor? Mas é uma luta, né? Muito obrigada, ele agradece. Sim, é uma carga emocional muito forte, né, Gustavo e ouvintes? Então, é intenso. Então, não vou falar que é uma luta, mas eu creio que ele gostava muito da mãezinha dele, enfim, e talvez do jeito que aconteceu, da forma, às vezes fica, né, um rasgo emocional. Então, fica saudade, fica o que poderia ser, entendeu? Se estivesse junto, se estivesse aqui. E é um processo, porque às vezes é ao longo da vida. Entende? É ao longo da vida, você vai pensar na pessoa, Nunca vai passar, parece. Nunca passa, isso, né? Por isso que a gente fala, depende, o que é cura pra você, né? A gente fala em terapia. Ela vai estar aqui do lado, às vezes alguma situaçãozinha que de vez em quando ela vem e visita. Vai ser o gatilho. Isso, tem um gatilho que te aciona, você volta pra lá, você processa e continua a vida. Né? É um fato interessante, Giovana, de cada 10 suicídios, né, 7 mais ou menos 7 são masculinos. Né? Muito pouco femininos. Né? Acho que a mulher, sei lá, não sei se a cabeça da gente, a gente, sei lá... Questão maternal, questão de maternidade, questão de valor pela vida, questão emocional, entendeu? Volta mesmo. A maioria dos casos sempre tem um ativo químico, a maioria dos suicídios, né? É muito difícil a pessoa fazer algo bem consciente, é muito difícil a pessoa estar consciente. Claro, porque é uma coisa muito impactante isso, né? E é muito forte, entendem? Muitas pessoas, né? Isso eu estou te falando de estudos feitos de pessoas que tentaram suicídio, né? Eu não quero morrer, eu quero viver. Só que a dor emocional ela é tão grande que eu não consigo estar aqui. Eu estou tentando acabar com essa dor no peito. Que a medicação, às vezes, ela não tem como tocar lá. As dores da alma, o medicamento não toca, o bisturi não toca.
Entende? Passou pelo abuso, passou por situação financeira, passou por sei lá o que passou. Ou perdeu filho, né? Perdeu um filho, que imagina. Então é uma dor no peito, vou botar no peito, no coração, é tão grande, tão angustiante que a pessoa, não é que ela quer viver, só que ela não consegue, é uma dor muito grande, então ela... É mais forte que ela. É mais forte, então as pessoas julgam o suicídio, por que a pessoa... Não, a gente não sabe o contexto em si, entende? Às vezes a pessoa não consegue pedir ajuda porque nem ela está se entendendo. Entende? E às vezes é muito tarde, enfim. E às vezes já tentou várias vezes. Eu tive pacientes que eu disse assim, meu amigo, eu não posso te tratar mais. Entende? Eu tive que passar, porque daí é clínico, daí é psiquiatra, enfim, é a pessoa ter baixa mesmo. Não posso mais te tratar porque agora está fora da minha alçada, porque tentou suicídio. Aí nós temos 4 pilares, né? Que você pode checar, ouvinte, aí em casa, quando você vê a pessoa que está meio triste, mudou os padrões, que está assim, opa, alguma coisa está acontecendo, ou a pessoa pede ajuda, né? Você vai ver se ela está pensando em suicídio, a frequência que ela está pensando. Entenda uma coisa, todo mundo pensa em suicídio, mas vou acabar com a minha vida, o negócio está difícil aqui. Então, às vezes, cross our minds, assim, passa o pensamento, é normal. O que nós estamos procurando é a frequência. É uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês. É 3 vezes por dia. Tem pessoas que são 5, 6 vezes por dia. Então ele já dá um red flag. Se a pessoa tem um meio, se ela já pensou como fazer e se ela tem um meio, tá? Os meios de como fazer. Se ela pensou numa corda, pensou num revólver, né? Inclusive, essas estatísticas de Wyoming, Montana e Alaska, é por isso que eles têm armas. Então é mais fácil, né? Digamos assim, tem acesso a algo rápido. Sim. Né? Então esses pilares você tem que estar checando com a pessoa se ela tem pensado, a frequência, se ela tem os meios e quando que ela pensa em fazer. Então tem como a gente... Mar Souza mandou um recado pro doutor. Adoro o doutor Levi, desde o primeiro dia quando ele foi no programa do Garotinho, tinha no sábado de manhã. Isso. Diz pra ele, tá? Recado dado, Gilmar, obrigada. Abração pra você, João. Ele mandou um recado aqui, vamos lá. É um caso muito complexo, assim, da minha mãe. Vou te contar uma história. Minha mãe, quando era criança, a mãe dela suicidou. Mas quem pegou o veneno e levou pra mãe dela, pra minha avó, foi minha mãe. Ai, coitada. Então a mãe carrega esse trauma, carrega isso tudo. É primeiro que é a data da nossa avó e a data a gente chora junto com ela, conversa, tudo. Assim, a irmã dela, que são mais velha ou mais nova, tudo assim, tem esse conceito da... eu não pude evitar, eu não consegui salvar a minha mãe, não consegui salvar a pessoa. Aqui, né, a nossa força, Gustavo, se sinta abraçado por todos os nossos ouvintes, Gustavo, e por nós aqui, tá? E o Leonardo, ele pergunta aqui, quero dormir muito durante o dia, isso pode ser um sinal de depressão? Isso, pode ser também baixa de vitamina D, pode ser outras vitaminas, entendeu, que tá faltando. B de bola ou D? D, vitamina D. Tá, que dá energia. Tomar uma B12zinha, vitamina B12, que dá um boost. Exercícios, né? Enfim, tem que dar uma mudada, talvez na alimentação, depende do que está comendo, às vezes problemas intestinais, enfim, não está processando direito a comida e não tem energia. Enfim, eu não sou doutor, eu sou doutor da alma, né? Sim. Eu lido com causas emocionais, mas às vezes a gente atrela isso, você vai ver, poxa vida, não é que é depressão, é falta de alguma coisa também. A não ser que chega uma certa hora ele não consiga emocionar a situação dele. Não quero mais viver, não quero mais estar aqui, não quero trabalhar, não tenho ânimo para coisa. Você vai ver que às vezes é causa emocional. É que realmente não consegue a força para sair da cama, né? Isso, tá com uma decepção, alguma coisa, a frustração de estar aqui nesse país, que é um impacto muito grande, você tá falando, né? Exatamente. Claro, porque assim, não é fácil a gente sair do país onde a gente está. Muitas vezes largar um filho, largar a família, largar os pais. Isso. Vir com a cara e com a coragem, passar por situações que a gente, de repente, no Brasil não passaria, né? Exato. Fome, frio. Saudade, gente, não ter amigos, não ter, enfim. Claro. Tudo que é a cultura aqui, né? Dificuldades mesmo reais, não tem onde dormir. Eu conheço gente que dormiu na rua já. Isso, né? E graças a Deus hoje já tá melhor, mas... conheço pessoas que, eu ouvindo a história, eu fico mal, assim. Você comove, não tem como dormir em carro por 2, 3 semanas. Realmente... É um teste de resistência para a mente e para a saúde emocional, né? E dá um scar, dá cicatriz pro resto da vida. Como essa mãe do Gilmar. Pensa, a coitada dessa criança, como ela conseguiu virar uma adulta, ter filhos e criar os filhos com aquela cicatriz, né? Isso. Sem passar esse trauma para as crianças, enfim.
Coitada, assim, ó, se receba também nossa solidariedade, sabe, porque né? não é fácil, né? A mãezinha Coitada dele ali dela. vem com a culpa, aí eu sou culpado porque minha mãe morreu, enfim, e não tem nada com ela, era só uma criança que a mãe pediu, me passa a medicação aqui, me passa isso aqui, e ela lembra do ato, ela entregando algo, mamãe morreu, talvez, eu tô agora, não sei, tô guessing around, tá? Eu tô imaginando conjecturando isso, que talvez a pessoa já estava decidida a fazer, não tem... Ela tomou uma decisão e não teve. Eu teve pacientes que tentou várias vezes e depois, uma hora, enforcam, né? No estado interior que não tem... de Santa Catarina também é muito comum, né? Isso. Nossa, demais. Então, filhos que encontram os pais, esposa que encontra o marido, né, enforcado, a situação é um trauma muito grande na casa na qual aconteceu, então fica aquele marca fique longe um pouco, enfim, né? Que quebre as ligações que são os gatinhos. Encerrar o programa. Vamos falar na segunda-feira que vem justamente sobre as pessoas do entorno da pessoa a família. suicida. Vamos entrar nisso. Porque justamente, né, essas histórias, esses depoimentos testemunhos que nós vimos hoje. São a ponte de viés para que aconteça isso, enfim, a gente pode estar falando isso, e dos familiares ao redor, né? Dos viciados, dependentes e que vão, né, com a tendência suicida. E a gente encerra essa setembro. Né? E eu conheço pessoas que a avó cometeu suicídio, aí depois um dos filhos, depois o tio, depois não sei o quê. Acho que as pessoas acabam sendo afetadas de uma forma bastante severa. É uma predisposição muito grande, Giovana. Vovó era deprimida, assim, enfim, se matou, suicidou. Então, quando a pessoa tem uma crise emocional e algo acontece, eu também vou me suicidar. Eu tenho o caso desse paciente que o avô dele suicidou. Entende? Então, quando ele entrou em crise, enfim, gente, às vezes pode ser um gatilho, a pessoa perdeu um trabalho de anos, pode ter sido gatilho para ele. Nunca mais recuperou. Nunca mais voltou ao normal, Para ele foi um gatilho para suicídio. Olha, perdi, eu gostava do patrão, gostava daquilo tudo e não voltei mais, né? Inclusive, eu tive um caso que o patrão suicidou e ele era muito apegado com o patrão. Acredita nisso, Giovana? Nossa! Ele era muito apegado com o patrão, ele estava com depressão, com tendência suicida. Puxa vida. Porque ele estava muito apegado, enfim. Né? Então, aí você olha, nossa, mas que estranho isso, né? Que estranho. Como pode isso, doutor? Gente, são conexões emocionais, elas não são racionais. Rapidinho aqui, o Gilmar lembrou, ele tinha feito uma pergunta mais cedo. Deixa eu ver aqui. Giovanni, Vou dia, até acelerar, doutor tá? Levi. Agora vocês uma pergunta. Quando a pessoa tem pensamentos, assim, essas coisas, o que eu posso fazer para tentar ajudá-la? Porque ela já toma remédio, ela frequenta o psicólogo, mas eu tô achando que não está sendo bom. O que eu faço para poder ajudar? Como fazer? Por mais que converse, o que fazer? Me passa o número do Dr. Levi, por favor, Giovana. Muito obrigado, um dia abençoado a todo mundo, a vocês da rádio. Dr. Levi, o seu telefone lá do consultório rapidinho, daí responde ele. Depois a gente pode voltar essa pergunta, isso, tá? a gente pode voltar, porque eu não sei, eu digo, 781 tá. 679 4212. 4212, beleza. Isso. Tá aí, Gilmar, a tua pergunta, o que a gente pode fazer para ajudar? A gente vai voltar nisso semana que vem, tá, Gilmar? Para ter mais detalhes sobre isso. Mas a princípio, assim, de pronto... Medicação, se a medicação é uma mistura de medicação. E como você já é medicada e tem a tendência ajudar, e está indo na psicóloga, enfim, talvez você mudar a dosagem da medicação ou a fórmula, tá? Porque está parecendo que você continua com os pensamentos suicidas, entende? Porque se já está medicada, a medicação era para alterar isso, entende? Então, se a pessoa ainda tá a não ser se ela não saiu do meio. Alguma coisa continua estressando ela, é a carga emocional. Alguma coisa para a pessoa estar medicada, indo à terapia e ainda continuar com os pensamentos suicídios, nós vamos ter que ver se ela está no meio, o que é o estressor dela e como é que está a medicação dela. Né? Como que está isso? Às vezes tem que aumentar um pouquinho a dosagem ou tirar do meio na qual ela está inserido. E se ela não está ainda em tratamento, né, com medicação e com acompanhamento médico, pegar essa pessoa e levar, Tem que pegar, o primary doctor, care doctor vai cuidar dela já de imediato. Se for o caso, manda para o especialista aqui, que é fantástico, e já faz uma avaliação se tem depressão, se tem algo crônico e aí a terapia, a psicoterapia junto atrelada à medicação. Doutor Levi, muito obrigada. Giovana, obrigado. Ouvintes, obrigado. Até a segunda que vem.